Olá, é muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Começa agora mais um Trilha do Saber, programa que fala sobre educação, cultura, ciências, artes e muito mais. Confira agora o que nós preparamos para você. Estudantes visitaram o Centro Estadual de Capacitação em Artes Guido Viaro, que está prestes a completar 140 anos de história. Livraria do Chaim, em Curitiba, resiste aos avanços tecnológicos e continua encantando leitores ao longo dos 60 anos de história. Uma professora de língua portuguesa inovou na hora de ensinar e tornou a aula sobre a palhaçaria negra para lá de divertida. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique com a gente, o Trilha do Saber já está no ar. A gente começa o programa de hoje com uma aula de campo muito especial. Nós vamos te levar para conhecer um espaço cultural que respira arte por todos os cantos, nas paredes, no pátio e até do lado de fora. Obras de grandes artistas paranaenses se misturam com trabalhos de professores e estudantes da rede estadual. Depois de conhecer o espaço, alunos de um colégio de Colombo tiveram uma atividade prática com desenho, cerâmica e muita imaginação. Já imaginou ter uma aula num local cheio de obras de arte? Os estudantes do Colégio Estadual João Guino, de Colombo, no Paraná, tiveram essa experiência em uma aula com muita arte, no Centro Estadual de Capacitação em Artes Guido Viaro. O local possui um acervo muito grande e oferece formação para professores e a comunidade em geral. O Centro de Artes, ele atua com a formação continuada dos professores da rede estadual em diversas modalidades, presencial, semipresencial e também 100% online, alcançando os professores de todo o estado do Paraná. Nós temos uma outra modalidade, que é os seminários, onde os professores do interior e de Curitiba, dos 32 núcleos, vêm fazer curso aqui conosco. Uma outra modalidade é o atendimento aos alunos do formação de docentes. Então, a gente recebe também concursos de curta duração, mas os alunos para subsidiá-los, então, no ensino da arte com as séries iniciais. Além de todas essas opções, o espaço também oferece cursos livres que, mesmo tendo um grande foco para os professores de arte, atende o público em geral, além de outras programações. Nós recebemos tanto alunos em contraturno escolar a partir de 11 anos e também o público adulto na modalidade cursos livres. Teatro, música, dança, desenho e pintura, circo, jovens jornalistas ou então encontros literários para o público adulto. Então são diversos cursos nas linguagens artísticas para a comunidade. A partir de 11 anos, na modalidade de cursos livres, o público adulto também, e os eventos culturais que nós fazemos aqui, aberturas de exposição e também o Te Encontro no Guido. Então é um momento de produção artística, cultural e que a gente nunca perde o caráter pedagógico, onde a gente recebe os artistas no nosso palco, na nossa praça, e eles apresentam a sua produção cultural de modo que a comunidade tenha esse acesso sempre de forma gratuita. Estamos com a forma de garantia desse ingresso através do Simpla, porque o nosso espaço comporta até 100 pessoas, então para que o pessoal possa ter qualidade nessa apreciação, nessa fruição artística. E esse evento é semanal, toda sexta-feira. Grandes nomes da arte paranaense deram aulas no Centro de Arte, desde suas origens há quase 140 anos. O Guido é um dos grandes nomes do ensino da arte no Paraná, então ele passou a vida se dedicando ao ensino da arte, foi professor de grandes mestres, de uma geração de artistas aqui, foi professor na nossa instituição nos anos 40. Então, quando houve uma mudança de nomenclatura nos anos 90 dessa escola, homenageou-se o Guido Viaro. Mas a gente nunca deixa de mencionar a memória do nosso fundador, o Antônio Mariano de Lima. Então, também um precursor, um estrangeiro, precursor do ensino da arte no Paraná, que fundou a nossa escola em 1886. Outro grande nome que passou pela nossa instituição foi Alfredo Andersen. Então, trabalhou aqui por praticamente 20 anos até o seu falecimento. Então a gente tem aí uma tradição de grandes artistas, grandes mestres do ensino das artes visuais no Paraná, da pintura no Paraná, como precursores da nossa escola. E os estudantes de Colombo conheceram seu acervo e toda essa história nessa aula de campo ministrada especialmente para eles. Está sendo bem divertido, a gente está mexendo com muitas coisas, está tendo acesso a toda essa arte que
é muito... É tipo como se a gente estivesse sentindo o trabalho das pessoas, toda essa energia que tem em volta de todo mundo aqui colocou as mãos em alguma parte para construir esse lugar, então é muito bom sentir. Eu gostei bastante porque a gente aprendeu um pouco sobre a história aqui desse lugar. Eu já tinha visitado outras vezes, eu visitei outras 2 vezes para fazer um teatro da escola. E eu gostei muito de conhecer a história, porque a gente vê várias lutas por diferentes motivos. Luta das mulheres, a gente vê lutas pelas universidades, mas a luta pela arte é uma coisa que as pessoas não falam muito. E foi muito interessante ver como várias pessoas lutaram para esse lugar existir hoje, a gente poder estar aqui. Eu achei uma visita muito incrível, ainda mais para mim, que sempre gostou de arte desde pequeno. Eu sempre gostei muito de arte desde meus 4 anos e eu achei simplesmente incrível. Além da parte teórica e conhecer todo o seu acervo, também tiveram uma atividade prática, trabalhando com desenho, cerâmica e usando muito a criatividade e a imaginação. A gente recebeu um pedaço de argila e uma folha de papel com lápis e um saquinho com algum material dentro, algum objeto. E aí a gente tinha que colocar a mão e sentir o objeto sem poder ver ele e transformar ele num desenho ou num objeto tridimensional com argila e fazer o mais próximo possível do objeto que a gente sentiu, com as texturas e também no desenho. A gente não pôde ver e tivemos que sentir ela. É bem legal porque conforme a gente vai vendo, eu também peguei o saquinho de outras pessoas para ver e as texturas, a gente não sabe muito bem o que é e tem que ficar sentindo a textura e tentando aplicar ela no molde e também no papel. Foi difícil, né, porque eu não sabia muito, eu tinha que sentir a textura dele, mas eu não sabia como que ele era em si, tipo, eu não sei muito explicar, mas foi legal até, eu curti. Eu achei muito divertido, porque a gente não sabe o que tem dentro da sacola, a gente tem que sentir as texturas e a gente tem que desenhar. Bom, eu não consegui fazer direito, assim, outras pessoas da mesa conseguiram, mas eu achei muito divertido, porque eu nunca tinha mexido com argila antes, então isso foi uma experiência nova. E a professora que levou os alunos já conhece bem o espaço, tendo feito desde 2008 diversos cursos no local, como teatro, dança, circo e muitos outros. Espaço Centro de Arte Guido Viário, eu acho que é o foco principal para quem pensa em arte, em cultura, né, em sociedade. Então, como o Centro de Arte é um espaço que eu conheço há muito tempo, trazer eles aqui e me mostrar que escola existe de várias formas, para mim isso é gratificante, né? Fazer, por exemplo, que nem neste momento que eles estão trabalhando com argila, que eles estão vendo espaços diferentes de sala de aula, que eles percebem que a aula em si, o conhecimento, não é aquele conhecimento tradicional apenas. Existem várias formas de conhecer e esse lugar aqui me proporciona a poder ensiná-los de outro jeito, né? E é interessante que eles mesmos vão conversando em si e desenvolvendo esse conhecimento com outras coisas que eles estão vendo na escola. Porque uma coisa não foge da outra. Colocar tudo em caixinha é muito complicado. É importante que a gente fale, isso é arte, isso é geografia, isso é matemática, mas tudo vai estar junto. E como que a gente vai desenvolver isso tem que ser de uma forma que não seja padrão, que não seja tradicional. Tem que estar nesse lugar, nesse espaço, deixar eles falarem, deixar eles ouvirem, tocarem. E isso muda radicalmente tudo. E essa experiência toda especial foi feita com o apoio do projeto Partiu Museu, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. A visita pelo Partiu Museu, pelos agendamentos, é o nosso acervo, que ele é tanto de artistas como de alunos e ex-alunos da escola. Isso nos dá muito orgulho, porque ano a ano a gente vem agregando, ampliando o nosso acervo, né, de escultura, pintura, fotografia, gravuras, e isso permite essa forma de aprendizado. Então, é um centro de artes que também tem essa característica de espaço museológico. O Centro de Capacitação em Artes Guido Viário atendeu gerações de alunos e professores. Está perto de atingir uma data muito especial. É planejar a comemoração dos nossos 140 anos.
né? Isso sim vai acontecer ano que vem, em 22 de julho de 2026, a instituição completa 140 anos, então para a gente é muito simbólico, né, esse momento, esse período, essa data comemorativa, porque é muito tempo de luta, né? Muitos artistas passaram por aqui, a formação de muitos jovens na área da arte. Hoje a gente tem esse orgulho de ter estudantes que escolheram a licenciatura, fizeram estágio conosco, hoje são professores do concurso novo, então a gente percebe que a arte vai transformando a vida, né, de tantos jovens. E comemorar os 140 anos para a gente vai ser um orgulho. Legal, né? E sabia que você também pode participar das atividades lá no Guia do Viário e são todas de graça. Um espaço que encanta os frequentadores há décadas. Com 59 anos de história, a Livraria do Chaim se tornou um ícone cultural do Paraná e já foi considerada a melhor do país. Vamos descobrir qual o segredo desta livraria para se manter tão firme em um mundo cada vez mais tecnológico. Convido vocês para virem conhecer esse recanto de cultura. Venham comigo. Já na entrada, eu convido vocês para verem a estante paranista, porque nós precisamos conhecer o Paraná. Visite nossa aldeia. A livraria começou com História, Geografia e Educação. Eu mesmo, como professor, fiz essa divisão que é muito importante, dividindo a história em antiga, medieval, moderna e contemporânea. Uma história geral. Essa autora aqui é muito interessante, né? Sob a supervisão de Emília Viotti, as revoluções em toda a América Latina individualmente. Convido a vocês a lerem um dos maiores escritores da história do Brasil, que é Jorge Caldeira. Hoje eu acho que é um dos melhores para você compreender a independência do Brasil, principalmente. Bem, aqui nós estamos na parte da térrea da livraria e eu tenho os livros mais importantes que nós fazemos a venda dele, né? Esses são os livros que, à primeira vista, são os indicados. Agora, quem quer levar um livro sensível para a família, para mostrar o amor entre a família, está aqui. Adivinhe quanto eu te amo. Depois que você lê, você chora de amor e de alegria. É uma livraria, também tem coração, que é exatamente o cérebro e o coração que atinge quem gosta de ler. Essa parte da sobreloja da livraria é a área da medicina, das ciências exatas, da área de dicionários. Então, quem quer conhecer e ler um pouco de física, química, matemática ou línguas, que venha conhecer essa parte. Então, se você quiser aprender um pouco do francês, do alemão, esse aqui foi uma importação, um dos melhores dicionários de alemão-português. Mais à frente, nós vamos vendo a área de agronomia, uma obra muito importante para o agrônomo ou quem tem chácara, tem sítio, é esta obra aqui. É importante a gente também não apenas ter o livro, mas saber o que tem o conteúdo dentro dele. A área de engenharia está dividida em mecânica, hidrologia, civil, a parte de engenharia elétrica. Aqui nós temos a arquitetura. E aqui uma estante de matemática que é muito procurada. Hoje, talvez pelas dificuldades que a gente vê, né? É muito difícil uma livraria estar completa como a que nós temos assim. Nós vemos aqui esse cantinho especial, que é o setor de arte e design.
Meu nome é Aramis Chaim, curitibano, tenho 82 anos e estou à frente da livraria do Chaim. Mas se você for ver, 90% dos municípios no Brasil não tem uma livraria. E quando começamos a nossa aqui, ela se distinguiu em todo o Brasil. Aí começaram a vir clientes de tudo que é parte. Para dar uma ideia, até a faculdade de Paraguai, da Bolívia e de outros lugares, livro é um produto diferenciado de toda a mercadoria. O livro não é um produto comum, é um produto de sabedoria. Você precisa ler, precisa conhecer, precisa explicar para a pessoa por que um autor difere de outro. Não há melhor autor, há diferentes autores. Uma livraria, ela serve também de ponto de referência. As pessoas que trabalham têm que ter um conhecimento extraordinário do livro, de local, de orientação. Era uma piada quando foram fazer um levantamento para mostrar aonde que era a Universidade Federal do Paraná, dizia, fica ao lado da livraria do Chaim. Tal a importância da livraria. Também é importante ver que uma livraria, ela é extremamente dinâmica. Nós recebemos diariamente novos títulos, novas obras que são agora com os centros editoriais do Brasil. Elas praticamente, você vê um prêmio Nobel e já em seguida ela sai a tradução para estar às mãos de quem quer saber quem é esse prêmio Nobel. Nossa livraria, sem dúvida nenhuma, é uma livraria diferente do que está aí atualmente no Brasil. A livraria foi substituindo aos poucos os livreiros, né, que tinham mais livrarias de papelaria do que livraria. Foram se especializando e aí aqueles que tinham mais desenvolvimento sobreviveram. E acredito que as livrarias foram muito importantes no Brasil. Lamentavelmente, é esse desastre hoje que a gente vê elas em decadência, fechando. E a livraria não tem clientes, a livraria tem amigos. A importância da livraria do Chaim não é apenas por esse acervo gigantesco que o Aramis arregimentou, não apenas por estar próximo da universidade, mas não é só o acervo que é necessário para o desenvolvimento de uma inteligência local, mas a possibilidade de encontrar outras pessoas com as quais nós possamos conversar sobre o que nós lemos. As livrarias são ponto de encontro. Tanto é que a nossa livraria era ponto de quem? De Dalton Trevisan, né? De Poti Lazarotto. O Brizola esteve aqui para conhecer também. Enfim, eu poderia enumerar uma série de grandes nomes. Olha, 2 importantes amigos meus estão aqui na minha mão. Convivi com eles e ainda tenho muita saudade desta gente. Embora Dalton Trevisan eu via quase que diariamente, porque era a passagem dele, mas Leminski vinha à livraria e ficava no setor do café, quase todo dia, com meia dúzia de livros, lendo, e depois à tarde ele ia embora. Livraria faz amigos, e de um modo geral, o que nós vemos aqui, eu não tenho clientes, eu tenho amigos. Orientar bons livros é esse o projeto de nossa livraria. Devo dizer a vocês, modéstia à parte, nós indicamos muito bem bons livros. Aqui está um deles. Nossa livraria, estabelecida na Rua General Carneiro, ao lado da Universidade Federal do Paraná, convido todos vocês para lerem e fazerem parte dessa confraria que chama-se Educação.
E você já conhece o livro Quarto de Despejo? Um clássico da literatura brasileira que nasceu de uma história real e revela com uma força impressionante a dura rotina vivida por muitos brasileiros na década de 50. No material que você vai ver agora, a gente conta um pouco sobre essa obra que marcou gerações e segue atual até hoje. Eu tenho certeza que depois que você assistir esse vídeo, você vai querer ler ou reler esse livro. A insistência de uma mulher. – 15 de julho de 1955. Hoje é o aniversário da minha filha Vera Eunice. Eu queria dar um par de sapatos para ela. Que apesar de toda a carência que se possa imaginar, mas o custo dos gêneros alimentícios não nos permite a realização de nossos desejos. Achei um par de sapatos no lixo, lavei, remendei e dei para ela calçar. Manteve a certeza em apenas uma coisa. Ontem eu ganhei metade de uma cabeça de porco no frigorífico. Comemos a carne e guardei os ossos. No poder de suas palavras. Não tenho força física, mas as minhas palavras ferem mais do que espada, e as feridas são incicatrizáveis. Abrindo questões que não se calam. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita, com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludos, almofadas de cetim. Sobre as estruturas que determinam o surgimento de um bom autor. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. E as certezas do que era tido como boa literatura. Vi um bilhete, reconheci a letra do repórter, perguntei à dona Nena se ele esteve aqui, disse que sim. O bilhete dizia que a reportagem vai sair no dia 10, no jornal O Cruzeiro, que o livro vai ser editado. Fiquei emocionada. Traduzido em mais de 13 idiomas em 40 países. A vida é igual um livro. Presente em questões do Enem e nos mais importantes vestibulares brasileiros. Só depois de ter lido é que sabemos o que encerra. Inspirando pesquisas acadêmicas nas mais diversas áreas do conhecimento. E a gente, quando tá no fim da vida, é que sabe como a nossa vida decorreu. De Carolina Maria de Jesus. A minha é preta. Quarto de Despejo. Diário de uma favelada. Em uma biblioteca perto de você. Uma professora resolveu inovar na hora de ensinar. Ela realizou uma atividade inédita em sala de aula ao apresentar a palhaçaria negra através da palhaça Blue. Confira. A aula de língua portuguesa no Colégio Estadual Emílio de Menezes, em Curitiba, no Paraná, foi diferente para duas turmas do 7º ano do ensino fundamental. Nessa aula, a convidada foi a professora Rosane Herminda, que trouxe sua palhaça Blue para juntas falarem sobre palhaçaria negra. Enquanto a professora Rosane se prepara para receber a Blue, ela mostra o passo a passo da sua maquiagem e explica que cada pontinho branco é parte de uma pintura tribal africana chamada Ifik, semelhante às pinturas corporais utilizadas pelo movimento musical e cultural chamado Timbalada. A palhaçaria preta, a gente diz, né? Palhaçaria negra. Ela não é associada a um palhaço como clown, por exemplo, como essa figura que a gente vê dentro do circo. Benjamin era um homem que ele trabalhava no circo. A gente pode dizer que o Benjamin, ele, em alguns momentos, ele não colocava o nariz de palhaço, mas a gente via ele. O primeiro palhaço negro brasileiro foi Benjamin de Oliveira, o nome artístico de Benjamin Chaves, que nasceu em 1870 em Pará de Minas, no estado de Minas Gerais.
Passou por várias trupes, era um multiartista, sofreu violências e quase foi trocado por um cavalo até ser reconhecido como artista e abrir um circo-escola. A importância histórica de Benjamin foi tema do Carnaval de 2020 da Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro, no enredo O Rei Negro do Picadeiro, para comemorar os 150 anos do seu nascimento. Antes de Benjamin, eu vou falar para vocês que existia uma palhaça mulher também. E essa palhaça, ou melhor, palhaço, é o Palhaço Chamego. Queria muito trabalhar no circo, que era o circo do seu pai, só que ele não deixava também. Maria Elisa Alves dos Reis nasceu em São José do Rio Pardo em 1909, no estado de São Paulo. Era atriz, cantora e se apresentava como Palhaço Chamego, numa época em que mulheres não podiam atuar como palhaço no circo. Em 2017, sua neta Mariana Gabriel, junto com Ana Mierrina, exibiram um documentário chamado Minha Avó Era Palhaço, para contar a história da primeira palhaça negra do Brasil. Se for falado sobre Benjamin de Oliveira ou Palhaço Chamego, ambos eles estão associados com a questão da resistência. A palhaçaria é uma arte milenar que humaniza a realidade, cria conexões e tem no riso a força da cura e na figura do palhaço um ser sagrado. Por mais que esteja uma palhaça aqui com esse nariz preto, que não é vermelho, essa palhaça sabe de onde veio. Por isso que é muito importante a gente lembrar que existe Benjamin, que existe Palhaço Chamego e que principalmente existe a Blue. Que através da palhaçaria negra também seja possível falar sobre representatividade, combate ao racismo recreativo e valorização da cultura afro, que faz parte da nossa sociedade e de cada um de nós. Essa aula de hoje foi incrível porque os alunos eles se apaixonaram pela palhaçaria e eles puderam aprender também um pouco de como surgiu a palhaçaria negra, que é um assunto que eles não tinham abordado ainda, né, em nenhum aspecto, nem histórico, nem geográfico. Foi um momento de grande aprendizagem, diversão, porque eles cantaram, eles dançaram. Foi uma aula muito gratificante, porque como os negros sempre lutaram por um espaço na sociedade, e com a palhaçaria é uma coisa muito importante, né? É necessário ter respeito, não importa a aparência da pessoa, a cor de pele da pessoa. Foi muito importante pra mim, porque, assim, quando eu era menor, eu não gostava do meu cabelo. Eu sofria bullying. E daí, com o bullying, eu comecei a ter crise de ansiedade. E foi muito difícil. E daí, eu comecei a querer ter o cabelo liso, sabe? E a pele branca. Eu queria ser como todo mundo. Aprendi bastante sobre a própria palhaçaria e sobre a cultura negra também, a palhaçaria negra, que nem todo palhaço é igual, sempre tem uma parte atrás do palhaço. Eu sinto um amor muito grande pela Blue. Eu quero mudar a vida de muitas crianças, meninas negras. Quando eu crescer, eu quero ser atriz. E as mulheres podem estar onde elas quiserem. Esse foi o nosso programa de hoje. Você pode rever o Trilha do Saber através do QR Code que está aí na sua tela. Lembrando que este programa é produzido pelo Núcleo de Comunicação Setorial da Secretaria da Educação do Paraná. A gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau. Até a próxima.